Beleza. Muito bom estarmos aqui. Desculpa o atraso, o culto aqui atrasou um pouquinho também. Mas tudo bem, vamos partir para esse momento agora. Sejam muito bem-vindos quem está aqui. Eu tenho uma carinha só que eu não me conheço. Você é a? Priscila. Priscila. Mas você já participou presencial, não, né? Já? Não, legal. Bom que você está aqui com a gente. Não sei aí se tem algum visitante também, mas são todos muito bem-vindos. Vamos dar início aqui à nossa aula. Vou começar com uma oração. Aí já vai com vocês. Eu não sei se é o Paulo, se é o Oscar que vai começar, mas a gente já dá sequência. Valeu. Paizinho, nós te louvamos e te engrandecemos, Pai, porque o Senhor é um grande Deus, Pai, mas é um Deus que ao mesmo tempo se preocupa com os detalhes, é um Deus que se importa com as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pelo dom da salvação, Pai, te agradecemos porque o Senhor tem sido tão gracioso para conosco. Te agradecemos pelas vidas que estão logadas aqui, Pai, que estão aqui presencialmente. Que o Senhor esteja nos abençoando e que o Teu Santo Espírito esteja falando conosco através dessa aula, nesse momento, Pai. Abençoa os professores, Pai, e que esse momento seja de grande edificação para nós. É isso que eu peço e já te agradeço em nome de Jesus pela tua glória. Amém. Amém. Muito obrigado, Lucas. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, tá? Enquanto isso, eu vou explicando que hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente, uma dinâmica um pouco inusual, que nós vamos ter 3 professores, porque esse é um tema que a gente preparou um evento ano passado. Nós fizemos um evento mesmo, uma discussão sobre política, em que eu, a Esther e o Oscar fizemos cada uma apresentação de um tópico, né, uma parte da temática, e depois a gente abriu para discussão, conversas, né, o pessoal comentou tudo, e hoje a gente vai fazer aqui, trazer novamente esse tema da política, né, a partir do ponto de vista cristão. É um pouco resumido até, se vocês quiserem depois, a gente pode também passar o link para vocês verem, quem quiser, tiver interesse, né, ver aquela apresentação que foi gravada, a conversa inteira. Mas hoje a gente vai apresentar de uma forma um pouco mais sintética e também com adaptação, né. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá, beleza, então vamos lá. Então, começar aqui falando sobre a política, sobre o maior mandamento de todos, né, que é o mandamento do amor, né, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como que isso aí se relaciona com a política? Então, com essa reflexão de hoje, o objetivo dela é a gente falar sobre política, mas partindo do ponto mais básico, né? Porque quando a gente fala de política, geralmente a gente pensa no quê? Eleições, presidência, cargos, né, corrupção, infelizmente, e outras coisas assim, né? Mas a palavra política, ela tem um significado muito mais amplo, né? E é esse significado mais amplo que eu quero apresentar aqui, a princípio, para a gente refletir, né, como que a gente, como cristão, se relaciona com isso, e daí depois a gente vai avançando até chegar nessa parte que a gente está mais acostumado, que é a parte aí realmente do governo, né, do Estado. Então, política, a palavra, ela vem de polis, a palavra grega polis. Polis era, na cultura grega, aquela cidade, né, a cidade-estado. Os gregos, eles não viviam num reino, nem num império, né, eles tinham várias cidades independentes entre si, faziam parte ali do mundo grego, e essas cidades independentes, ou cidade-estado, eram chamadas de polis. E o Aristóteles, né, que foi um filósofo grego lá, século 3, 4 a.C., ele dizia que o ser humano é um ser político, né? Todo homem ele dizia, um animal político, porque diferente dos outros seres vivos, dos outros seres animados, o homem não vive sozinho, o homem é dependente dos outros, a gente só consegue viver em sociedade. Muitos séculos depois, um poeta, teólogo, né, britânico, John Donne, ele utilizou uma expressão muito bonita, ele disse que nenhum homem é uma ilha. Então, nós não nos bastamos por nós mesmos, nós precisamos de viver em comunidade. E daí vem essa ideia de política, né? Então, a dimensão política do ser humano não é simplesmente votar, né? Não é só ter um título de eleitor, mas é participar de uma comunidade, de uma sociedade, onde a gente compartilha uma vida comum, né? Cada um tem a sua esfera particular, mas a gente compartilha de uma esfera comum. Uma outra curiosidade é que a palavra república, né, que é o
nossa forma aqui de sociedade, de governo, também tem um aspecto parecido com isso, né? Então, res, em latim, res significa coisa. Então, res pública é a coisa pública, né? Então, a república seria a dimensão essa em que a sociedade se volta para aquilo que é comum, né? Aquilo que está relacionado ao bem comum, aquilo que não é particular de um ou de outro. E, no Brasil, a gente tem um problema, né? Muitas pessoas, pensadores, sociólogos, cientistas políticos, né, falam que a gente tem uma cultura aqui paternalista, no sentido assim de que a gente tende a ver o governo, o Estado, como um grande pai que provê as nossas necessidades, né? Então, o governo está acima e ele nos dá leis, nos dá segurança, nos dá empregos e outras coisas, e a gente tende a ver o Estado como um provedor, né? E isso é um vício, né, da nossa cultura, que não deveria ser assim, porque o Estado, na verdade, ele é uma esfera da sociedade da qual todos deveriam fazer parte, né? Não deveríamos vê-lo como um outro, né? Mas como algo do qual nós somos também responsáveis. Então, esse cara aqui, Alexis de Tocqueville, era um intelectual francês, tá? E ele viajou lá para a América do Norte, né, para os Estados Unidos, lá no século XIX. Ele foi fazer um estudo, um levantamento lá sobre os presídios na América, e ele acabou se impressionando com a sociedade americana, né, jovem ainda, uma democracia nascente, e ele escreveu esse livro, Democracia na América, onde ele descreve a sociedade americana e também comparando, né, com a sociedade dele. E uma coisa interessante que chamou a atenção dele era como o povo lá dessa democracia incipiente, como eles eram engajados, participativos, né? Eles não tinham tantas hierarquias, tanto elitismo, né? Eles se viam como iguais, né? Obviamente, né? Existem cargos, existem diferentes posições, mas enquanto cidadãos eles se consideravam todos iguais e eles tinham um grande envolvimento, seja o que for, em alguma associação, em alguma assembleia, né? As coisas públicas, né? O que estava relacionado à vida comum era algo em que todo mundo participava. E é esse conceito que tem sido resgatado muitas vezes por alguns sociólogos e tentado aplicar na realidade contemporânea e mostrar que isso é algo que um pouco se perdeu, né? As democracias atuais, elas tendem a haver uma distância muito grande, né, entre o governo, entre o Estado e o cidadão. A gente acaba não participando nem do Estado, né, no nível mais alto, mas às vezes nem na nossa comunidade próxima, né, nem na nossa reunião de condomínio, nem no nosso bairro, né. Então, esse é um aspecto importante. E a partir daí, surge a ideia de capital social, né. É um conceito que serve para analisar a sociedade e para mostrar que uma sociedade, para ser desenvolvida, né, ela precisa não apenas ter o capital econômico, né, que nos dá os meios de produção, né, tem o capital econômico, a gente está acostumado a pensar nele, existem outras formas de capital, né, o capital natural, capital humano, né, relacionado com a quantidade de pessoas capacitadas, né, com conhecimento, mas haveria também esse capital social de uma sociedade. E o que é? O capital social seria o nível em que as pessoas estão cooperando entre si, o nível em que as pessoas confiam umas nas outras e se engajam em criar alianças e relacionamentos e sociedades, associações, né, estão colaborando, trabalhando juntas para o bem comum, né, seja em empresas, mas também em ONGs, em associações, né, em igrejas também. Então, tem sido resgatado essa dimensão importantíssima, né, para o bem-estar de uma sociedade em geral. Só que tem um problema, né, deixa eu ver, esse cara aqui, Augusto de Franco, é um cara que no Brasil tem estudado bastante isso, a ideia de capital social, principalmente a ideia de redes, né, e o que aconteceu, né, de lá para cá, desde o tempo de Alexis de Tocqueville, né, ele escreveu o livro em 1832,
de lá para cá, a nossa sociedade tem ficado cada vez mais complexa, né? Cada vez mais a globalização tem nos englobado e a comunicação cada vez mais fácil, rápida, e hoje em dia ainda com a internet, as redes, né? A gente tem uma capacidade de comunicação muito mais forte. E existem estudos que calculam a quantidade de interação entre as pessoas. Então, tem esses diagramas aqui, ó, em que aqui tem uma sociedade em que altamente hierárquica, né, que um indivíduo aqui está relacionado com todos, mas os indivíduos não se relacionam entre si. Aqui tem uma sociedade descentralizada, né, diferentes pontos, e aqui uma sociedade em rede, né, onde as pessoas estão mais no nível igual, né. Então, cada vez mais, a nossa sociedade está cada vez mais conectada, no sentido de que a gente tem cada vez mais contato, relacionamento com mais pessoas. Tá? Então, isso a princípio seria bom. Entretanto, vários sociólogos têm destacado aspectos negativos da vida, né, nessa sociedade, né? Esse é talvez um dos mais conhecidos, né? O Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. Ele tem esse conceito da vida líquida, né? Tem vários livros sobre essa temática, e qual que é a ideia dele, né? Ele percebe, assim, como nos tempos atuais, a gente se sente cada vez mais, a gente tem uma experiência mais líquida, no sentido de que a nossa vida não tem densidade, não tem estabilidade, não tem fundamentos, né? Porque a gente vive numa sociedade cada vez mais fluida, que as coisas mudam a cada dia, né? Os nossos relacionamentos não são sólidos, eles não têm durabilidade, eles escorrem, né? As nossas perspectivas para o futuro, né? Hoje a gente tem aqui um plano de carreira, um sonho, um ideal, e amanhã já pode mudar tudo. E outros sociólogos falam sobre outros, digamos assim, problemas, né, dessa vida moderna. Falam sobre a experiência de desprendimento, né? A gente parece que não tem uma comunidade em que a gente tenha pertencimento, né? Sentimentos de fragmentação, que a nossa vida é tão fragmentada, não tem uma unidade, a gente tem uma vida no trabalho, uma vida na igreja, uma vida diferente no condomínio, né? Experiências de desenraizamento, a gente não tem raízes, não tem memórias direito, a gente já vive mudando e já não tem mais contato com a região, né, ou com a família, o lugar onde a gente nasceu, e experiência também de atomização, a ideia de que a sociedade seria como composta de átomos, né, partículas, né, nós somos pessoas, né, que são átomos no meio da multidão, indivíduos, né, e não uma teia, né, não uma rede, né, não uma comunidade de verdade. Então, são experiências, né, que a gente sente e que os sociólogos têm estudado e têm utilizado para descrever a sociedade em que vivemos. Então, qual que é o problema, né? Se cada vez mais a nossa sociedade está mais conectada, por que a gente tem cada vez menos relacionamentos duradouros e cada vez parece que a gente é mais frágil, né, socialmente? Então, esse cara aqui, Dr. Roel Kuiper, ele escreveu esse livro sobre capital moral, que ele tenta mostrar que o que falta na nossa sociedade é isso aqui, tá? Esse autor aqui, ele é um filósofo cristão e político também, não sei se ele ainda mas ele foi senador lá na Holanda, e ele é um filósofo social, estuda a sociedade, e levantando sobre esse problema, ele percebeu o seguinte: não adianta apenas ter capital social, ou seja, relacionamento, comunicação, proximidade entre as pessoas, porque mais relacionamentos não ajudam muito se não são relacionamentos com qualidade, com valor, né? Então ele fala assim, ó, que a gente precisa ter as virtudes morais bem desenvolvidas para que os relacionamentos sejam verdadeiros, né? E para haver um relacionamento verdadeiro, é preciso haver interesse, né? Motivação, né? É preciso haver a gente se importar com o outro, com o próximo. E ele vai percebendo como a nossa sociedade também
atual, ela partiu da ideia de contrato social, né? Não sei se vocês se lembram, né, das aulas de história, de como os filósofos tiraram a ideia de que o Estado surgiu de um contrato social, né, entre os cidadãos e os governantes, e essa ideia foi sendo incorporada na mentalidade filosófica e política, cultural, e hoje a gente tem cada vez mais incorporado a ideia contratual, a ideia de que a sociedade é um contrato, né, as relações são contratuais, e cada vez mais essa ideia tem entrado mesmo para os relacionamentos pessoais. Então, os relacionamentos de amizade e mesmo relacionamentos amorosos são vividos a partir dessa perspectiva contratual, ou seja, eu estou fazendo algo em troca, né, eu te faço feliz, você me faz feliz, e a gente caminha junto, enquanto a gente cada um está cumprindo o seu papel. Mas o Kuyper aqui, ele traz a ideia, que é uma ideia bíblica e muito desenvolvida pelos reformadores, né, principalmente, que é a ideia de pacto, né? A ideia de um relacionamento que não é um contrato de troca, mas é um relacionamento em que a gente se vincula ao outro, a gente se compromete com o outro, né? Então, o casamento, o matrimônio, né, tradicionalmente entendido, né, tem aquela promessa, né, de estar com o outro em qualquer circunstância, né, seja na dor, na alegria, né. Essa ideia é uma ideia de pacto, né, a ideia de que eu estou contigo, né, não importa o que aconteça, eu estou para você, diferente da ideia de contrato. A ideia de contrato a gente caminha junto enquanto os dois estão tendo benefícios. Então ele está falando que falta na sociedade esse valor moral, né, essa virtude de ter relacionamentos que ele chama de moralmente carregados, né? Só que não é uma questão só de consciência, é uma questão de virtude mesmo, porque virtude, ela exige o exercício, né? A gente precisa ter uma transformação interna e precisa desenvolver também uma sabedoria, né? Para saber como se relacionar, porque também a gente não tem como estar 100% comprometido com todo mundo, então a gente tem que aprender a dosar, né, quais são aqueles relacionamentos mais profundos, aqueles que são um pouco mais superficiais. Então, da onde que surge esse capital moral? E o Kuyper vai dizer que ele surge naquelas relações que são naturais, aquelas relações mais básicas, a começar pela família. Então, na família, é onde a gente tem essa experiência de amor incondicional, né, em que a gente está unido por um laço de sangue, né, por um relacionamento natural, natural no sentido assim que realmente eu dependo, a minha existência depende da existência dos meus pais, né, e depois pais e filhos, né, o desenvolvimento da criança depende da assistência do pai, e ali a gente desenvolve a capacidade de amar, de cuidar, de se interessar, se importar com o outro, e essa capacidade, essa virtude desenvolvida, ela vai servir, então, para ser aplicada em outros relacionamentos. Depois a gente vai aprendendo a ter amizades duradouras, e depois a gente vai aprendendo a ter fidelidade e confiança em outros relacionamentos de amizade, depois no trabalho, depois na sociedade, e então a gente vai ter políticos que sejam honestos, por exemplo. Ou seja, para que a gente tenha políticos honestos, que sejam leais ao eleitor que votou nele e que espera uma representatividade, a gente precisa que comece em casa, né? A gente até usa popularmente essa expressão, né? Certas coisas começam em casa. E é isso, é fato. Ele demonstra aqui, né, sociologicamente, filosoficamente, que é assim que funciona. Então, para concluir aqui, essa ideia que eu queria trazer é de que a sociedade bem desenvolvida, né, tanto economicamente como politicamente, em várias dimensões, ela precisa desse capital moral, ela precisa dessa atitude nos indivíduos, dessa virtude que esteja disseminada na sociedade para que a gente tenha uma sociedade coesa. Então, só para o objetivo dessa primeira fala aqui, só para mostrar que às vezes não adianta a gente ficar só criticando a sociedade, a política, né, a ação de um político ou outro, se a gente não entender que isso começa de casa. E como cristãos, principalmente, a gente entende que a política começa com o amor ao próximo, com se importar com o outro, né?
não pensar só no próprio benefício, mas perceber que a gente vive em sociedade, nós somos criaturas sociais, não porque Aristóteles falou, mas porque Deus nos criou assim. Então, nós precisamos viver a política a partir do amor ao próximo. E agora eu passo a palavra para a Esther. Oi, gente, tudo bem? Bem, eu sei que já ficaram pensando aí sobre o que o Paulo falou. Eu vou falar brevemente sobre a ação social cristã. Eu só quero deixar alguns pontos claros para depois passar a palavra para o Oscar. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação, mas como uma guia, né? Mas eu vou querer partir também da ideia do John Stott, né, que ele traz em um capítulo que ele fala, em um capítulo do livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, ele vai falar sobre que a gente vive numa sociedade pluralista, vivemos num mundo pluralista, então a gente precisa ter em conta isso aí, quando a gente pensa sobre esse tipo de ações, né. Bem, vocês estão vendo aqui a minha apresentação? Ainda não, Esther. Não? Ainda não. Tá, mas eu vou continuar falando mesmo assim. Eles não estão vendo a minha apresentação. Bem, então, quando a gente entende que vivemos num mundo pluralista, precisamos entender que esse mundo precisa encaixar, né, todos os tipos de instituições, os tipos de indivíduos, etc. E precisamos pensar também nas minorias, né? E quando a gente pensa nas minorias, parece que uma coisa que está longe da gente, mas não. A igreja já foi minoria com o Império Romano, né? A igreja protestante já foi minoria em países católicos, e hoje a gente entende, né? Quando a gente vê como trabalha a missão mais, que a igreja continua sendo minoria também. Continuam sem ver a minha apresentação? Não está aparecendo não, Esther. Que estranho. Tá bom. Vou fazer de novo, senão vou continuar mesmo assim. Tá. Então, uma vez que a gente entende, né, isso aí, eu quero só ressaltar uma coisa. Segundo o último censo das religiões, né, ocorreu um erro, já vou fazer de novo. Segundo o último censo das religiões, a gente vê como, de maneira mundial, né, está acontecendo um crescimento, né, dos evangélicos, dos protestantes no mundo todo, né, e no Brasil também, especificamente em relação com os neopentecostais. Mas é interessante pensar, será que esse crescimento, né, esse crescimento evangélico está refletido na sociedade? Porque a gente vê, né, agora que desde... Agora está aparecendo. Ótimo, obrigada. A gente vê que desde a política se criam frentes evangélicos, que muitas vezes são criticados, mas a criação de frentes é muito importante, né, porque você coloca na pauta política, né, uma agenda que tem a ver com interesses de um grupo específico, por exemplo, a perseguição religiosa ou liberdade religiosa, né? O que acontece? Que tem um sociólogo que se chama Peter Berger, que fala que dentro dos protestantes, né, acontece muitas vezes uma seletividade moral. Então, a gente foca muito nos pecados individuais, deixando de lado pecados, por assim dizer, públicos, né? Pecados mais gerais que afetam, né, que como instituição, que as instituições permitem, né, que continuem sendo mantidos, né, como, por exemplo, a pobreza, né. Então, muitas vezes, não só nos frentes evangélicos, como o evangélico, no geral, parte de um moralismo, né, de muitas vezes acusação para pecados individuais, deixando de lado o trabalho que a gente tem que fazer como cristão para trazer o reino. Então, por isso precisamos entender por que então é importante a condena a regimes totalitários, porque a gente precisa entender a defesa às minorias, né, não só para com o outro, como também para o cristão, como a gente viu, né, como, por exemplo, acontece com a Missão Mais. Por isso a necessidade dos regimes democráticos. O que acontece? Que muitas vezes o cristão tem um pessimismo escatológico. Não, mas eu não posso fazer nada aqui, porque este mundo está cheio de pecado, este mundo vai para o inferno, etc., etc., e a gente se esquece do trabalho ativo para trazer o reino, né?
Eu queria lembrar, né, por exemplo, no Antigo Testamento, tem a prática do jubileu. Era uma prática que servia, né, era um período do ano que servia, um ano específico, desculpem, que servia para que as terras voltassem para os donos iniciais, para que ninguém ficasse muito rico, para que a terra descansasse, se liberavam os escravos e também se perdoavam as dívidas. E a Igreja Católica, que muitas vezes festeja, né, o ano do jubileu, no ano 2000 trouxe várias personalidades, né, e interessante nesse evento, né, com personalidades, cantores, etc., fizeram um chamamento para se perdoar, né, a esses países que estavam tendo dívidas, né, para que não continuasse essa desigualdade, né. E outra prática seriam os profetas. A gente acha que os profetas falavam no futuro, mas quando a gente fala sobre interpretação bíblica, vai ver também que os profetas, na verdade, estavam condenando ações que desagradavam a Deus nesse presente, no contexto específico da época, para ver como que tinham que olhar para o futuro daí para frente, né? Ou no Novo Testamento, a gente vê como a vida de Jesus, ele é dedicado, né, ao cuidado, né, do outro, né, a defesa dos oprimidos, que na época era viúvas, órfãos e estrangeiros, né, mas ele também criticava práticas, né, que não estavam de acordo com os valores cristãos. Então, isso tem a ver com o que o Paulo falou, né, qual que seria a missão da igreja? Claro que a missão da igreja é evangelizar, mas a missão da igreja, por cima de tudo, né, a gente vê no primeiro e segundo mandamento, é amar, né, e esse amor se vê também na vida de Jesus como atos de serviço. Entendemos, né, que o ser humano é digno, né, isso a gente vê já desde o Gênesis, ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e a gente precisa entender a importância da valorização para com o outro, né, eu vou pular isso aqui, mas isso estaria muito relacionado também com a pobreza, por quê? Porque se a gente entende que um ser humano é uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus, o que é um ser humano pobre? Um ser humano pobre é uma criatura que, mesmo sendo criada à imagem e semelhança de Deus, ela está sendo privada de viver na sociedade na plenitude das suas qualidades, né? E isso é uma tragédia, não teria que ser assim. Então, o pobre precisa recuperar a sua verdadeira identidade como filho de Deus, e o que não é pobre precisa parar de ter essa atitude paternalista, né? Salvadora, por assim dizer, né? Para entender que ele também tem tudo o que tem por causa da graça de Deus. E muitas vezes acontece, inclusive, uma invisibilidade institucional. Então, não só com pessoas individualmente, mas com coletivos. Vemos exemplos do passado, né, cristãos que lutaram também por essas causas, Wilberforce, Maria Teresa de Calcutá, Desmond Tutu, e vemos também no passado, como na Segunda Guerra Mundial, como muitas vezes os valores cristãos foram deturpados. Não vou entrar mais só para refletir. Mas esse engajamento para a atividade social cristã deve ser genuína, tá? Porque muitas vezes a gente usa como isca. Eu vou fazer isso para que essas pessoas venham para a igreja para eu poder evangelizar e falar do amor de Deus. Eu sei da necessidade que essa pessoa tem de Deus, mas essa pessoa não sabe. E essa pessoa tem outro tipo de necessidades, que eu enviei um poema, não sei se vocês conseguiram ver, né, um poema que fala sobre isso. A pessoa, eu estou sem nada, ao invés de você me ajudar, você vai fazer uma oração por mim. Claro que é importante a oração, né? Mas como que eu fico quando essa pessoa está passando fome e você está orando na sua casa para que alguém ajude? Quando você tem recursos para ajudar, né? Enfim, então esse testemunho precisa ser grupal, como um todo, da igreja. Precisamos vivenciar uma verdade prática, que é o que acontece, né, quando a gente tem ministérios como Amor que Comove, ou em outros lugares, Cristolândia, etc, etc. Então, ação política, devemos de vê-la muitas vezes como uma expressão do amor, né? Em busca da justiça. Temos tantos versículos que falam da Bíblia, tanto de pobreza, mais de 2000, como de justiça, também é porque é algo que precisa ser pensado. E não somente socorrer na necessidade, como principalmente transformar, né? Não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Calvino também fala nas Institutas sobre a importância da função pública, não vou entrar aí, né? Mas isso nos faz, esse amor à justiça também, porque o nosso Deus é justo e misericordioso, mas também é justo, também precisa que faça com que nós desconfiemos do poder, porque nós entendemos, né,
entendemos a natureza do pecado, e que mesmo que escolhemos muitas figuras políticas que podem estar acorde, né, essas figuras políticas podem falhar, assim como nós, né. E a importância dos direitos humanos, eu não vou entrar, mas a base dos direitos humanos é judaico-cristã, né? Então tem tudo uns valores fundamentais por trás disso, né? E só terminando, que eu não quero me estender por causa do tempo, que a gente precisa se engajar em simplicidade, porque essa simplicidade é a que vai nos ajudar a trazer justiça, paz, ver o trabalho como glorificar a Deus e não só como algo para acumular bens, né? E porque a desigualdade, inclusive, vai quebrar a comunhão com o outro, não é algo público. Eu talvez não vou para a tua casa porque você não me convida porque não se sente bem, porque partimos de uma desigualdade, né? Eu não te convido porque eu tenho todo o sofá rasgado e eu acho que não é algo que combina com você, né? Então, a desigualdade tem pontos práticos também. Então, essa simplicidade comunitária que a gente precisaria chegar até lá, que temos muitos movimentos que estão trazendo essa simplicidade, ela está relacionada com a obediência, com a solidariedade, com a coparticipação na graça, né? E somente terminar, que não tinha umas frases para ler, mas não vai dar tempo, né? Terminar para vocês entenderem que se a gente quer ser discípulo, a gente precisa entender o que Jesus, né? O que podemos aprender com testemunhos de Jesus em relação com ajuda ao outro, né? Ao oprimido, que é o que eu falei da viúva, do órfão, do estrangeiro, e quem que seriam os oprimidos na nossa realidade atual. Passo a palavra para o Oscar. Maravilha. Obrigado, Esther. Obrigado, Paulo. Vou colocar aqui também, compartilhar a apresentação. Deve estar aparecendo daqui a pouquinho para vocês. Aparece para todos? Creio que sim, né? Sim, tá. Pois bem, maravilha, obrigado. Então, o Paulo falou um pouco sobre a questão de capital moral, né, que é uma coisa que o cristão deve, a partir da sua própria criação, né, partilhar em qualquer ambiente no qual ele conviva, com qualquer pessoa com quem ele conviva. E a Esther trouxe um pouco da ideia, né, uma parte da fala dela, de como o número, né, de evangélicos ou protestantes, enfim, tem crescido. E evidentemente, então, que a gente tem um número maior de pessoas que dizem professar a fé cristã, participando dos mais diversos ambientes sociais, empresários, políticos e assim por diante. Então, quando a gente começa a pensar, né, nas questões das implicações da cosmovisão cristã para a política, aí falando um pouquinho mais da relação do cristão com o governo, né, o Paulo começou falando uma coisa mais basilar, a Esther trouxe essa ideia para a aplicação da ação social, né, de todos nós que vivemos em sociedade, né, vivemos na polis, e eu quero falar um pouco mais daí da relação do cristão com o governo, ou seja, com a política mais institucionalizada, mais organizada, né? E começo com uma pequena introdução, esse trecho bastante conhecido de Josué, né? A gente conhece muito a parte final, que diz ali, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas essa parte inicial, que eu destaquei ali em duas cores diferentes, né? A partir desses dois pedacinhos, o Douglas Wilson traz a ideia de dois tipos de idolatria. A idolatria de antítese e a idolatria de sincretismo. Os deuses da onde a gente veio, né, de além do Eufrates, os quais nós já abandonamos, porque havia um contraste muito claro, muito aparente, e os deuses que ainda estão presentes nos lugares, nas terras, nos ambientes onde a gente circula, onde a gente habita, que são os deuses do sincretismo. Eu trouxe essa ideia para lembrar que a gente precisa separar algumas coisas, né, que às vezes estão um pouco arraigadas na forma como a gente pensa alguns assuntos. Isso vale para diversos campos, mas eu quero trazer um pouco dessa ideia para o relacionamento do cristão com a política. Há antíteses muito claras, que eu acho que é bastante óbvio, a gente consegue perceber com facilidade. Mas há outras idolatrias de sincretismo, onde a gente tem algumas uniões e confusões de conceitos que podem atrapalhar um pouco.
E como, né, o pessoal que estava ocupando, né, a Terra Prometida, né, mandou os espias, eu também me utilizo aqui de 2 deles, né, que já percorreram um pouco esses assuntos, já pensaram esses temas, que são o Wayne Grudem e o Miroslav Volf. Eles partem de perspectivas um pouco diferentes, mas as conclusões são um tanto quanto semelhantes. Eu quero apresentar um pouco delas para vocês. Ambos trazem, né, visões equivocadas sobre como que o cristão se relaciona com o governo ou com a política mais institucionalizada, se eu posso chamar dessa forma. O Wayne Grudem, ele traz diversos tipos de equívocos, de visões equivocadas. Eu selecionei só essas 3 aqui que eu acho mais relevantes. O Miroslav Volf, ele trabalha mais no começo do livro com 2 equívocos também, que vocês podem perceber que estão associados, né, os 2 primeiros ali entre os 2 autores. Primeiramente, né, qual é o equívoco? De o governo impor a religião. No contexto da fala da Esther, me chamou bastante atenção, especialmente a questão de que o número, né, de evangélicos, em geral, tem aumentado. Portanto, a presença deles nos governos municipais, estaduais e federal tem aumentado. E esse é um equívoco, a gente achar que pelo fato da gente, de repente, estar ocupando mais desses lugares de destaque, a gente deva utilizar esses mecanismos que o governo possui para, de alguma forma, impor a religião. Por que isso é um equívoco? Jesus não fez nada disso. Aquele episódio, né, que os discípulos perguntam para Jesus se Jesus quer que eles mandem descer fogo do céu, né? É um episódio que pode ilustrar isso. Né? Nunca foi ideia de Jesus impor a religião. A conversão, né, o reino sempre foi pregado, nunca foi imposto. Quando Pilatos questiona a Jesus, por que veja, foi o teu próprio povo que te entregou, né? Como assim, né? Como assim que você é o rei deles, se foram eles que te entregaram? Aí Jesus responde, o meu reino não é desse mundo, eu não vou usar mecanismos desse mundo para impor o meu reino. Os mecanismos que eu tenho são do alto, não são esses daqui mundanos, né? Entre aspas aí. Um outro equívoco é imaginar que o governo então deve excluir a religião. Quando que isso começa a acontecer, muitas vezes? Uma distorção da ideia de liberdade religiosa, né? A ideia de liberdade religiosa, às vezes, é distorcida no seguinte sentido, vamos exemplificar. Para garantir que todas as religiões vão ter uma igualdade na sua liberdade, nenhuma pode se sobrepor à outra. Então, eu não posso permitir que assuntos ou temas ou argumentos religiosos façam parte de discussões políticas. Ou seja, isso acaba, na verdade, silenciando todas. Né? Se a ideia era todas poderem ter voz, no final das contas, todas ficam sem voz nenhuma. E um terceiro equívoco que o Wayne Grudem traz seria a ideia de que a igreja tem que se dedicar exclusivamente ao evangelismo e não à política. Isso também não é verdade integral, né? A gente tem que diferenciar aqui uma ideia que vocês conhecem muito bem, que é a ideia de igreja enquanto corpo e igreja enquanto uma instituição, uma denominação mais específica. A igreja enquanto instituição, evidentemente que a tarefa primordial dela é o evangelismo. E não deve esquecer nada da ação social, que também são tarefas importantíssimas. Mas nós, enquanto igreja, enquanto corpo, a gente vive, como Paulo destacou, em sociedade, a gente vive com outras pessoas. A Esther destacou a ideia do pluralismo. A gente convive com o nosso próprio pecado e convive com vários outros pecadores. Alguns já salvos, outros não. E a gente convive e vive nesse ambiente, no nosso círculo mais íntimo da nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país. Então, sim, em alguma medida, nós, enquanto corpo, a gente participa da política e sim, a gente influencia. Ideias semelhantes o Miroslav Volf traz, né? Se o governo tenta impor uma religião, eu tenho o que ele chama de saturação, ou de totalitarismo religioso. E uma das ideias mais interessantes que ele traz é que o ponto número 2 que eu coloquei ali, que seria um outro equívoco, a exclusão das religiões. O ponto mais interessante que eu acho do texto dele é que ele diz que essa exclusão secular das religiões, muitas vezes, é um movimento de reação a uma tentativa anterior de imposição.
Por que eu acho isso muito relevante? Né? É como se fosse um movimento de pêndulo. Eu forço, né, para um lado, tentando impor alguma visão, alguma forma de entender alguns valores morais que eu considero importantes, mas eu faço isso impondo. E quando um determinado período passa, como uma reação, né, na mesma medida, eu tenho a exclusão das religiões, esse movimento pendular, de auto-influência de uma religião e depois ela começa a ser excluída dos debates. Bom, e o que esses dois autores trazem como algumas alternativas para como nós devíamos nos relacionar corretamente, nós cristãos, com o ambiente político? O Wayne Grudem traz a ideia de influência cristã expressiva, destacando o quê? Os padrões morais de Deus, que foi uma das ideias que o Paulo mencionou, a ideia de capital moral. Né? Isso começa não exatamente lá nos centros de poder, como ele falou, né? Começa no berço, e quando um político com uma orientação cristã chega até lá, ele leva esses padrões morais até esses pontos, esses centros de poder, essas posições de poder. E um outro aspecto importante da ideia de influência expressiva é a proteção da liberdade para todos. Né? Vivemos num mundo plural e a liberdade que a gente quer, ela não é exclusiva para nós podermos pregar livremente. Ela acaba tendo que ser para os outros também. E há aí uma ideia muito importante que eu considero, que é a confiança de que o evangelho, ele né, é o poder de Deus, né, para salvar, como diz Paulo. Então, eu não tenho que ter medo de permitir que os outros tenham liberdade também, porque eu tenho a confiança de que o evangelho é mais poderoso do que outras propostas. E quais as condições que ele coloca, né, para isso, para que eu possa exercer essa influência expressiva? Compreender corretamente a Bíblia. Ele considera que sim, há diversos pontos de divergência, mas há muitos pontos em comum, que são pacificados, digamos assim. E eu tenho que evitar distorções, os erros dessa interpretação. É um binômio aqui, praticamente. O Wolff traz a ideia de fé engajada, que é uma fé que não pode ser ociosa, né? É uma fé que ele chama de fé profética, uma fé que tem que mudar as coisas, não só conhecer teoricamente, mas promover mudanças dentro do que você puder. Mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso, você não pode ser coercitivo, certo? E a ideia do bem comum também faz parte desse conceito de fé engajada, sendo o bem comum a principal contribuição para o debate público. As ideias que a Esther trouxe, né, da pessoa ser criada à imagem e semelhança de Deus, então, ela tem determinados direitos que são inerentes a essa imagem que ela carrega. E eu tenho que compartilhar essa ideia como uma testemunha, não impondo nem nada. E, de novo, ele traz uma ideia semelhante ao Grudem, de que essa liberdade que eu quero para a minha fé em particular, eu tenho que garantir para os demais também. E quando ele fala um pouquinho, então, das condições para que eu consiga produzir, então, uma fé engajada, ele traz essa ideia que eu acho bem interessante sobre falhas na ascensão e falhas no retorno. Da onde que isso surgiu? Mais ou menos a seguinte ideia. Moisés sobe ao monte para receber a palavra de Deus e depois ele desce para transmitir ao povo. Ou seja, ele ascende para ter acesso à palavra e retorna, então, trazendo. E nós temos algumas falhas que podem acontecer em qualquer um desses dois movimentos. Vou destacar uma das falhas que ele menciona no movimento de ascensão. Ele fala assim, imagina se Moisés sobe para receber as tábuas e já desce com o bezerro de ouro. Ou seja, há uma substituição idolátrica. Ele já desce com a coisa errada. Ele não entendeu de nada direito quando teve acesso às coisas. E a falha no retorno, né, um pouco mais comum, que é quando eu começo a transmitir errado. Né? Eu começo a substituir as minhas ideias, colocando elas no lugar das ideias do que significa o reino. Bom, eu acho que eu consegui cumprir um pouquinho do que eu queria trazer para vocês. Procurei fazer alguns links com o que o Paulo e a Esther também trouxeram, né? E a ideia aqui é que a gente possa, né, sempre estar atentos, né, ao que eu procurei colocar nessa pequena introdução dessa minha fala, especialmente para o que o Douglas Wilson chama ali de ídolos do sincretismo. A gente convive num ambiente político, né, a gente cresce recebendo determinadas influências de um lado, de outro, né, existem diversos lados,
E muito dessa forma de pensar, às vezes, é agregada, sintetizada com os valores cristãos que a gente está aprendendo e desenvolvendo, né? E por que esse movimento é importante, né? Evitando as falhas na ascensão e as falhas no retorno. Para que a gente possa dizer, né, como Josué fala naquela frase bem conhecida, que de fato eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com isso eu concluo aqui a minha fala. Acho que deu o horário certinho, né? Temos uns minutinhos aí, se alguém tiver comentários, alguma pergunta. O áudio aí, Bruno, o microfone está fechado. Se puder abrir, se alguém na sala tiver alguma coisa para comentar ou falar. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Como a gente atrasou, o culto atrasou também, tá? Então a gente pode estender mais uns 10 minutos, alguma coisa, se alguém quiser ir para o culto, pode ir à vontade, não tem problema. Vocês viram que política não é simples, né? A coisa não é muito simples. A proposta principal é não ficar a gente preso naquela briga eterna, esquerda, direita, conservadorismo, progressismo. Posso ser marxista, posso não ser marxista, essas coisas aí que você já vê isso direto na internet. A ideia é apresentar uma visão um pouco mais ampla de política, de como é o engajamento cristão com política, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Eu só queria dar 2 exemplos, se vocês me permitem, daí a gente abre para... Por favor. Tá? Principalmente quando Paulo estava falando... Quando Paulo estava falando, ele tem um exemplo muito interessante, que é uma história real. Era um cristão indiano e ele vai passar um período na Holanda. Ele estava morando lá com uma família. E o cara um dia acordou ele e disse: vamos buscar leite. E eles foram buscar leite. Eles montavam como se fosse uma fazenda, uma região meio rural. Eles foram para um lado lá, daí tinha uma máquina, uma geladeira assim, em cima de um pratinho. Ele abria, pegava o leite, deixava ele em cima do prato e ia embora, né? Daí ele chegou lá, ele viu aquela cena indiana, né? Daí ele falou: é só isso? Mas não tem ninguém aqui? Não. Mas o dinheiro fica ali? Fica. Mas ninguém pega? Não, por que alguém ia pegar um dinheiro que não é dele? Mas ninguém rouba o leite? Não. Olha, se fosse na Índia, iam roubar a máquina, o leite, o dinheiro, ia sumir tudo. Não, mas por que alguém vai pegar alguma coisa que não é dele? É muita essa ideia, eu fiquei lembrando exatamente de capital moral. Essa ideia da gente ter certas virtudes e essa confiança que a gente tem um no outro, né? Que é o que a gente não tem no Brasil, né? A gente constrói a nossa casa, eu lembro... não sou velho, tenho 30 anos, mas eu lembro quando eu era criança, a gente poderia, digamos assim, deixar os espaços mais abertos. Hoje os muros e as grades têm que ser cada vez mais altos, você tem que pôr arame farpado, você tem que se fechar em condomínio. Quanto mais desconfiança você tem, mais você precisa de leis, de polícia e de rigor para a coisa poder funcionar. Então, esse é um exemplo. Como que você vai pensar política, pensar em bem comum, no contexto todo mundo desconfia um do outro, né? E outro exemplo, na fala da Esther, uma das experiências mais impactantes que eu já tive foi ver um testemunho de um empresário. O ministério dele era um empresário, ele ganhava muito dinheiro, mas eu não lembro exatamente o que ele trabalhava, ele ganhava muito dinheiro, mas o projeto ministerial dele não era ser empresário e ganhar dinheiro. Era o dinheiro, ele usava, ele tinha algumas ONGs clandestinas que trabalhavam com o mercado escravo na Ásia, na África, às vezes até na América Latina, e eles iam lá clandestinamente para comprar crianças, comprar famílias, removê-las daquele contexto de escravidão, removê-las daquele contexto de pobreza, fazer denúncia política dentro da ONU, dentro da Anistia Internacional. Então, era um ministério muito interessante, que mostra muito um exemplo de atuação política que a gente, às vezes, como cristão, não vislumbra, né?
que imagine vai fazer um partido, ou votar no candidato X ou Y. Mas é um exemplo de um tipo de ação política cristã, que inclusive faz mais ressonância, às vezes, com a nossa fé do que própria política partidária, né? Então, eram só os dois comentários que eu queria fazer. Quem tem perguntas? Comentários ou colocações? Alguém mais? Alguém daí? Sobol tinha feito um comentário. O Sobol comentou sobre... o Paulo falou, né, sobre começar em casa, e daí ele recomendou aqui um livro, né, que foi estudado um tempo atrás no núcleo que era na casa dele lá, que é um livro chamado A Fé Começa em Casa. Eu tenho um outro exemplo que para mim é muito impactante. Eu trabalhei numa empresa durante muitos anos e a gente, como cristão, a gente sempre tem isso. Nós somos pró-família, né? Nós defendemos a família tradicional, sempre tem esse discurso. E eu lembro de uma experiência me chamou muita atenção, que eu estava numa reunião de coordenação e havia muitas funcionárias na empresa que estavam todas grávidas. E a frustração da diretoria de ter que pagar a licença maternidade, ter que dispensar. Porque eu não aguento mais. Eu ouvi frases muito pesadas. Por exemplo, a fulana de tal já é chata. Imagina ela grávida, com enjoo, mais chata ainda, né? E aquilo me incomodou, né? E, a pessoa sonhou a vida inteira com aquilo, né? Faz parte da vida, faz parte do sonho de muito casal, de muita família. E acabou aquela reunião, tá? Eu precisei me manter com algumas pessoas da diretoria, lá e a gente foi fazer um acolhimento numa família, que é uma das famílias que a gente prestava serviço na época. E eu lembro que mesma pessoa que tinha falado, eu não quero mais ver a cara daquela pessoa quando ela engravidar, soltou a seguinte frase: eu sou uma defensora da família. Né? E ela me deixou extremamente incomodado. Porque você ser pró-família, pensando em envolvimento com política, é você pensar que as políticas que favorecem a família são as políticas que a gente, como cristão, teria que ter mais compromisso. Né? Então, se você pensa, licença maternidade é uma coisa que tem ressonância com a nossa fé, porque você está priorizando os vínculos com a família. Se ele falou que é na família que a gente forma a virtude, é uma coisa que a gente tinha que privilegiar. Talvez licença paternidade também. E eu tenho provas bíblicas, eu não sei se vocês têm, mas eu tenho provas bíblicas, porque se você lê no Antigo Testamento, quando um casal acabava de fazer a sua reunião, acho que não lembro se está em Levítico números, eu não lembro exatamente o versículo, o rapaz era dispensado 1 ano do serviço militar. Isso mesmo. Ele era dispensado, a Esther está comemorando, a licença maternidade já foi pro Lattes, né? Tem um movimento chamado Parents in Science, né? Pais na ciência, mães na ciência, que é, por exemplo, a mulher que passa um período de licença maternidade, que ela para cuidar dos filhos, ela não vai ser prejudicada na vida acadêmica dela como professora, ou como pesquisadora, ou como profissional. Né? Então, eu já vi iniciativas cristãs que era uma empresa que, porque tinha essa visão de nós temos que favorecer a família, eles fizeram parceria com uma creche, e a creche era do lado da empresa. Então, as mães tinham horários para elas não poderem trabalhar meio período, mas elas poderiam sair para poder amamentar, para poder passar um períodozinho, um intervalo maior no almoço, para poder ficar com a criança, né? Então, são propostas que, às vezes, a gente, como cristão, poderia abraçar, são pautas, né? Assim como o combate à escravidão, então, são pautas que a gente, como cristão, poderia pensar. Mais algum comentário, gente? Perguntas? Eu queria destacar um ponto importante, né, das conexões dessas três falas que a gente procurou trazer, né? A ação política não é ação só através do governo. Né? Isso é um ponto importantíssimo. Eu acho que a gente, né, o Paulo falou um pouquinho, né, de uma certa dependência, paternalismo, né, que configura ou caracteriza um pouco
da forma como a gente olha para a política brasileira. E a Esther destacou isso, que a ação social cristã, ela não depende, ela pode colaborar com órgãos, né, órgãos públicos e assim por diante, mas ela não depende disso, né? Esse é um ponto bem importante também. Vai falar, Paulo? Eu só queria acrescentar uma coisa, completando aí o que o Oscar falou. A gente trouxe bastante informação aqui, é difícil sintetizar tudo, a gente estuda bastante para trazer essas ideias. Só queria dizer assim que às vezes pode parecer que a gente trouxe um monte de informação meio jogada, mas na verdade o objetivo principal dessa aula era exatamente assim, abrir a perspectiva para essa visão mais ampla da política, né? Daí depois os tópicos, né, de cada ponto são coisas para a gente seguir pensando, estudando cada um individualmente. Se for conveniente, de repente algum outro dia mais um evento do Ministério do Cristianismo e Cultura sobre política, né? Mas fica aí a dica para a gente pensar sobre essa visão mais ampla da política. E a Esther tem uma das frases que não deu tempo de ler aqui na apresentação. Tem várias, mas como o Bruno comentou, né, a gente não está falando de marxismo, a gente está falando de outra coisa. Eu acho legal terminar com isso aqui, ou pelo menos já indo para o final, né? No livro 30 anos dos direitos humanos, Streicher vai falar: meu próprio compromisso não é com o liberalismo nem com o marxismo, mas com a ideia curiosa trazida por um carpinteiro que se tornou um pregador dissidente na Palestina, de que o teste da nossa humanidade deve ser encontrado no modo como tratamos os nossos inimigos. A maturidade e a humanidade de uma sociedade será medida pelo grau de dignidade que ela permite ao desafeiçoado e ao impotente. Muito bom, hein? Muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Ok? Não? O pessoal da mocidade quer dar algum recado? Eu acho que não tem nenhum recado. Assim, só agradecer pela aula, pela exposição dos três, foi muito, muito boa, acho que clareou muitas coisas e como o Paulo falou, abriu a nossa perspectiva, né, para a gente conseguir ir abordando e aprofundando cada vez mais esses pontos ao longo das aulas, então foi muito legal. E eu acho que é isso, só orar para encerrar, se quiser orar aí, Bruno. Pode ser. Vamos orar então, gente, para encerrar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa aula, te agradecemos por isso, que o Senhor possa resgatar em nós o verdadeiro sentido do que é política, do como cristãos nós podemos atuar nisso, as formas nas quais nós podemos agir, como nós podemos promover o bem comum, como nós podemos promover a nossa fé, como nós podemos enriquecer a sociedade onde a gente está. Nos capacita a não ficar prisioneiro de uma visão polarizada, ou de ideologias, que o Senhor nos livre disso, mas que o Senhor realmente nos dê clareza e convicção da nossa fé, de como a gente pode agir sobre esse mundo. Nos dá discernimento, nos guarda no resto desse domingo, em poder e autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada.